Boa tarde. No Espaço Livre de hoje, nossos entrevistados são a procuradora e professora de Direito Daniela Ranieri Guerra e o advogado e professor de Direito Moisés Rosa, ambos membros do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. No Espaço Livre de hoje, nós vamos conversar sobre questões ligadas à área do direito e trazer algumas informações que são de interesse de toda a coletividade. A gente começa aqui o nosso bate-papo com a doutora Daniela. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por atender a difusora e estar conosco aqui nesse programa. Uma discussão em torno ao exame da Ordem dos Advogados. Sempre surgem fake news, notícias aí de que o exame possa vir a ser extinto. Como que a senhora avalia esse tipo de notícia e também se o exame da Ordem corre realmente o risco de deixar de existir? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Boa tarde, doutor Moisés. Bom, falar sobre o exame da OAB, é preciso que a gente pontue que a própria Constituição Federal já faz uma distinção entre o bacharel em Direito, né, e o advogado. Então, para a gente continuar nesse raciocínio, para poder se chegar ao 5º Constitucional, não basta ser bacharel em Direito, né, segundo a Constituição. É preciso que seja ou advogado público, ou advogado privado, ou membro do Ministério Público. Então, assim a gente já começa fazendo essa diferenciação entre o bacharel e o advogado. A partir de então, a gente tem que saber da importância do exame da OAB, talvez pensando numa remodelação do exame da OAB. Então, nem terminar com o exame da OAB e nem deixá-lo como está, porque nós temos talvez que tirar o monopólio, né, dessa empresa, né, de quem faz esses concursos, talvez mudar a composição de quem está nas comissões sobre a reforma do exame do ensino jurídico, que quase sempre são as mesmas figuras, essas mesmas figurinhas carimbadas, né? Também a gente pensar que a respeito do exame da OAB, a gente teria que debater amplamente sobre essa questão, porque o ensino jurídico hoje, ele é um reflexo desses exames da OAB, assim como é um reflexo também das bancas de concurso público. Então, o legal, né, o interessante não é retirar o exame da OAB, muito pelo contrário. O interessante seria nós pensarmos uma reformulação do exame da OAB. Isso sim faria com que nós tivéssemos profissionais muito melhor capacitados, com poder de discussão acerca de questões políticas, não só jurídicas, né, porque a formação do profissional da área jurídica, ela não é só jurídica, ela é jurídico e política também. Então, nós pensarmos nesse processo de formação vai de encontro com isso que eu disse, né, de repensarmos nesse exame da OAB, né, repensarmos nos concursos públicos que nós temos por aí, para que a partir de então as faculdades também passem a repensar na forma como essas aulas têm sido pensadas, né, tem sido até mesmo a da postura do professor em sala de aula. E para que as pessoas entendam do que a gente está falando, doutora, o que acontece com uma pessoa que não é aprovada no exame da Ordem? Essa pessoa que concluiu, né, os 5 anos da faculdade é um bacharel em Direito. Alguns concursos públicos não se exige que seja um advogado, exige-se apenas bacharel em Direito. Então, ela vai ter como requisito bacharel em Direito, ela vai poder fazer um concurso público, se aprovada, ela atendeu aquele requisito objetivo e vai poder assumir o concurso, né? Então, é só fazer essa distinção mesmo. O advogado exige uma capacitação, o bacharel em Direito segue uma outra linha. Agora, uma outra questão também que a gente gostaria de comentar é em relação à publicidade dos advogados, do serviço dos advogados. Até que ponto isso é permitido, isso não é permitido? Existe algum estudo no sentido de tornar isso mais flexível também? Bom, atualmente o nosso código de ética, o Código de Ética e Disciplina dos Advogados, né? Ele determina que a publicidade profissional do advogado ele tem um caráter meramente informativo, né? Ele deve primar pela discrição e pela sobriedade. Então não pode configurar a captação de clientela, né? Tampouco mercantilização da profissão. Quando, no final do ano passado, em setembro do ano passado, os advogados passaram a ter, através do portal da OAB, eles puderam opinar sobre os novos limites para a publicidade na advocacia e sugerir alterações visando atualizar o provimento 94 de 2000 e o Código de Ética e Disciplina que tratam sobre essa temática, que é a publicidade nesse meio, né, da advocacia.
Então, esse trabalho foi coordenado por um secretário-geral adjunto da OAB, né? Então, essa questão, ela se deu principalmente em função dessa publicidade no meio digital. Hoje a gente vê que a maioria da publicidade é feita através dos meios digitais. Como eu disse, o advogado ele não pode se dizer o melhor em determinado ramo, por exemplo, fazer anúncio em outdoor, como acontece em alguns países. Então, de acordo com o código, os advogados eles estão autorizados a divulgar os seus serviços, as suas áreas de atuação no meio digital, inclusive nas redes sociais, mas de maneira muito sóbria, desde que esse intuito dessa publicidade seja de informar. Então, eu tenho uma página na minha rede social e essa página de informar sobre determinado assunto jurídico, ok, a OAB consente com isso. Isso não fere o nosso código de ética. A partir do momento que essa página, essa veiculação publicitária ou até mesmo essa publicidade minha numa rede social, ela tem um caráter com o intuito de mercantilização da profissão, ele acaba ferindo o código de ética. Então agora a gente vai ver, né, como foi que toda a comunidade da advocacia se posicionou diante dessas novas mídias, né, digitais, dessa nova fonte de publicidade que são as redes sociais, né? E vamos ver como é que a OAB vai se posicionar, talvez vá alterar o provimento e talvez o código de ética também. Mas até agora nós não podemos mercantilizar a profissão fazendo essa captação de clientela através de publicidade. Doutora Daniela, quem fixa os valores que um advogado pode cobrar por um trabalho, um serviço prestado? É lógico que são vários tipos de serviços que o advogado pode prestar, mas existe algo que ordene isso? Nossa, é muito importante falar sobre isso, sabe, Cláudio? A advocacia, através das suas seccionais, fixa através de uma tabela. Nós temos uma tabela e essa tabela é uma tabela de honorários mínimos. Então, o advogado, ele tem um valor, ele pode cobrar um valor de consulta, aquele valor é um valorzinho mínimo. Então, em todas as áreas da advocacia, na advocacia civil, criminal, trabalhista, nós estamos sujeitos a cobrar em cima dessa tabela. Então, nós temos a tabela que nós temos através do portal da OAB de Minas Gerais. Essa tabelinha, ela estabelece esses critérios e nós, sob pena de infringir o estatuto da OAB, nós temos que cobrar o que está ali. Inclusive, cobrar consulta. Então, às vezes, o que o profissional faz é que, quando ele recebe esse cliente, ele tem de cobrar a consulta. Assim como quando a gente vai num profissional da área de saúde, esse profissional cobra a consulta. Então, o profissional da área jurídica também. Quando você vai lá, ele tem de cobrar consulta. O que acontece muitas vezes é que o profissional, quando ele faz um contrato de prestação de serviços com você, e ele já vai fechar esse contrato, essa consulta, ele pode embutir nesse contrato de prestação de serviços, desde que haja, né, essa pactuação no contrato. Agora, essa consulta, ela tem de ser cobrada, porque às vezes a sociedade acha que o conhecimento do advogado ele veio através de qualquer processo e que esse processo ele não foi custoso para o advogado. Não, o advogado ele foi para a faculdade, depois ele fez uma especialização, mestrado, e isso custa. O conhecimento que ele passa para o cliente, ele custou. Então, é através disso, essa é a ferramenta de trabalho dele. O conhecimento que ele passa para o cliente é a ferramenta de trabalho dele. Então, isso tem um valor, né? Então, ele não pode deixar de cobrar. É importante que os clientes saibam disso, né? E que eles deem valor nisso. E que o profissional que deixa de cobrar, talvez ele repense nessa questão. Será que esse profissional que não cobra a consulta de mim é tão bom assim? Porque o profissional bom, ele põe preço no seu trabalho. Ele cobra a consulta. Ele cobra a tabela mínima de honorários. O profissional que não cobra, o profissional que não coloca preço no seu serviço, o próprio cliente tem que questionar sobre os serviços que lhe serão prestados. No Espaço Livre de hoje, conversando com a doutora Daniela Ranieri Guerra e também com o doutor Moisés Rosa. Uma outra questão também, já que estamos falando a respeito do serviço prestado pelo advogado, a situação dos advogados dativos. Isso é uma discussão eterna, principalmente no estado de Minas Gerais, que nós já tivemos
temos conhecimento que o Estado não estava também repassando os valores aos profissionais. Em que pé que está essa situação hoje? O Estado continua não repassando, então aqui em Ouro Fino nós não estamos fazendo nomeação de advogados dativos quando um cidadão, né, e é um direito do cidadão, inclusive a própria Constituição do Estado de Minas Gerais prevê o pagamento do advogado em caso das comarcas que não tem dativo, que não tem defensor público, ou que o número de defensores públicos é insuficiente para prover essa assessoria jurídica, né, esse direito do cidadão, esse direito de assessoria jurídica, prevê que o advogado dativo ele seja remunerado. Uma vez que os advogados dativos não estão sendo remunerados, nós não estamos fazendo nomeação de dativos. Então agora, quando o cidadão necessita, tem de aguardar, né, que a Defensoria Pública o faça. Vamos ver até onde o Estado vai conseguir suportar essa situação, até porque a demanda é muito grande. A demanda da sociedade em busca de satisfação dos seus direitos é muito grande. E nós temos aqui na comarca um defensor público apenas. Ainda existe o impedimento que o defensor não pode atuar para as duas partes. Aí fica mais complicado ainda, porque envolve pessoas que não têm poder aquisitivo. Pois é. O juiz ele pode nomear, mas o advogado pode negar. Ele fala assim, não quero, não vou assumir esse encargo. Ele pode negar. Então, o cidadão ele continua à mercê, né, a margem dessa garantia que a própria Constituição também prevê. Então, é muito difícil, né? Nós estamos vivendo um período onde muitos direitos estão sendo cerceados, né? Aos poucos a gente tem visto direito à saúde, a gente tem visto aí uma dilapidação do SUS que tem sido mínima aos poucos, mas que tem sido feita. Essa questão do não pagamento dos advogados dativos. Então, por aí vai, né? Vários direitos sociais que estão sendo minados assim da sociedade e que a gente tem que estar atento, né, para tudo que está acontecendo. Bom, e agora a gente vai falar um pouco também da atualidade das coisas que estão acontecendo no nosso país, algumas mudanças que estão ocorrendo, e uma delas que já está sendo bastante debatida é a criação do juiz de garantias. A gente vai conversar então agora com o doutor Moisés Rosa, também professor de Direito. Doutor, em relação a essa proposta do governo, a visão que o senhor tem dessa iniciativa? Boa tarde, Cláudio. Eu agradeço o convite da Rádio Difusora, o convite da doutora Daniela, para participar desses esclarecimentos à comunidade de Ouro Fino. Bem, o juiz de garantias não é um assunto novo no Brasil. É um assunto que se arrasta há cerca de 40 anos. Desde a época de Frederico Marx, nós já falávamos de juiz de garantias. E essas reformas que ocorrem no Brasil, elas ocorrem justamente porque o Brasil tem a visão de que o direito penal é o que vai resolver os problemas de segurança pública, de violência. Quando, na verdade, é preciso de um processo de reestruturação, de recuperação social dessas pessoas que estão embutidas no crime. A proposta do juiz de garantias, e o nome mesmo, ele é um nome inclusive que dificulta a operabilidade de implantação desse instituto. É que o juiz de garantias vem para separar aquele juiz que acompanha o inquérito, ou seja, na parte do inquérito policial, e o juiz que vai para uma nova fase, que é aquele que vai condenar aquele que está sendo denunciado por um crime. Ou seja, esse juiz de garantias, ele na verdade ele vai atuar na fase que nós chamamos inquisitiva, ou seja, do inquérito policial, e que vai atender os pedidos das autoridades, como busca e apreensão, como uma medida cautelar, como uma prisão preventiva, e ele, dentro do direito fundamental ali da dignidade da pessoa humana, ele vai impedir que essas autoridades cometam alguns abusos, né, que levaram inclusive à instituição do juiz de garantias. E no próximo passo, tudo isso que foi apurado no inquérito policial vai para uma outra fase, e aquela documentação, aqueles elementos de prova que foram reunidos no inquérito policial, eles não vão para o juiz de garantias, ou seja, para o juiz de instrução. Quando o juiz de instrução recebe aqueles elementos de prova, ele, na verdade, só vai receber os elementos de prova principais, como busca e apreensão, perícias. O que foi produzido no inquérito policial permanece ali à disposição das partes. Por que isso? Porque o Ministério Público e a defesa é que tem que trazerem ao juiz de instrução elementos que demonstrem que o indivíduo ele cometeu algum crime. Então, ela serve principalmente para não contaminar
determinar aquele juiz que efetivamente vai julgar. Até que ponto a investigação, o trabalho que foi feito na Lava Jato tem influenciado também nessas questões? É uma excelente pergunta para responder. Na verdade, esse pacote do juiz de garantias, ele não estava incluído no pacote anticrime que foi apresentado pelo ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro. Esse pacote não estava incluso, na verdade era um pacote muito mais punitivista, e ele foi incluído pelo parlamento para justamente tentar impedir essa contaminação. O equívoco que eu acho que é preciso debater é que o juiz que está julgando alguém, ele não combate a criminalidade, né? No nosso sistema acusatório, como nós chamamos no Brasil, o juiz não anda de mão dada com o Ministério Público para querer que alguém seja preso. O juiz julga. Então, quem tem que produzir a carga probatória, as provas, são as partes. Cabe ao Ministério Público trazer aquele juiz elementos de prova e a defesa contraditar isso. Então, assim, o equívoco maior é, primeiro, no inquérito não se apura provas. A investigação, ela traz elementos de prova. Isso só vai se transformar em prova quando isso ultrapassa a fase do inquérito, chega na fase judicial e o juiz, recebendo aquele elemento de prova trazido pelo Ministério Público, a defesa tem a oportunidade de contraditar. E diante do juiz, aquilo se transformará numa prova se a defesa não conseguir rebater ou o Ministério Público não puder provar. O equívoco que fica é que não há um conluio, e não pode ter um conluio entre a acusação e o juiz, e muito menos da defesa com o juiz. Então, as interceptações telefônicas que foram trazidas à tona pelo Intercept, elas demonstram, evidentemente, que havia naquela situação um compadrio, na verdade, um conluio entre a acusação e o juiz das ações. Diante disso, o parlamento já tinha projetos anteriores engavetados que o juiz de garantia já era dito isso há muito tempo. Na tese de doutorado do Auri Lopes, em 1999, ele já falava sobre isso. Se a gente for observar no mundo, o Brasil, dentro da América Latina, é o país que não trabalha com o juiz de garantia. Mas se a gente colocar no YouTube o Uruguai, o Chile, todas essas pessoas já trabalham com o juiz, todos esses países já trabalham com o juiz de garantia de uma forma que vai favorecer aquele que está sendo investigado. Primeiro porque o inquérito, todo aquele que é investigado ganha um rótulo com aquilo, né? Aquele indivíduo ganha um rótulo, toda aquela pessoa que é investigada. Se aquela situação vem para o processo e o juiz participa de todos aqueles elementos, ele já está contaminado para condenar o acusado. A figura do juiz de garantia simplesmente é para cindir essa posição, ou seja, um juiz controla os atos que vão atingir direito fundamental daquela pessoa que está sendo acusada, e o juiz de instrução é aquele que condena baseado com uma prova que vai ser contraditada sem se contaminar com o que foi apurado no inquérito policial. E na prática existe também um questionamento de que a estrutura da justiça, ela é bem deficitária. São poucos juízes para atuar, no caso de Minas Gerais, no estado inteiro. Teria que haver a necessidade de investimentos, criar mais cargos. É importante dizer que assim, a figura do juiz de garantia está suspensa agora, né, por uma decisão monocrática do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal. E primeiro veio uma decisão do Dias Toffoli, que era o presidente, que suspendeu. A lei primeiro tinha elaborado um prazo de 30 dias para o Poder Judiciário se ajustar. Depois, o ministro Dias Toffoli, ele na verdade ampliou esse prazo de 30 dias para 180 dias, mas não suspendeu, simplesmente só por um prazo de 180 dias. E agora vem uma decisão monocrática do ministro Fux para efetivamente suspender por um prazo indeterminado. E o fundamento dessa suspensão é justamente esse caráter econômico. O que me parece, na visão de qualquer pesquisador, que a alegação e esse fundamento ele não se sustenta por si só, porque se a gente olhar a reforma que foi feita, ela amplia a pena de 30 para 40 anos, ela encurta vários benefícios daquelas pessoas que estão presas e que isso também tem um custo para o Estado. Né? Se você manter uma pessoa de 30 para 40 anos dentro do cárcere, você tem uma despesa. O preso custa, no estado de São Paulo, um preso custa R$ 3.800 mensais. Então, é preciso que haja uma política pública de gestão. E essas reformas pontuais, elas sempre têm esse fundamento, como a prisão em segunda instância, ou seja, o Estado tem que acelerar os processos porque senão ninguém vai ser condenado, o trânsito em julgado não finda, mas ele não finda não é porque a lei estabeleceu, ele não finda porque há um problema de gestão, há um problema de celeridade dentro do Poder Judiciário que não consegue atender a demanda criminal, principalmente criminal do país. Caminhando já para os momentos finais do programa, a gente gostaria que o senhor pudesse nos falar também a respeito dessa nova norma que entrou agora em vigor em relação
relação à divulgação de nomes e imagens de pessoas que porventura são presas, em que condição que isso pode e não pode ser feito? Então, essa norma veio com a lei de abuso de autoridade, ou seja, a exposição de imagem das pessoas no momento da prisão em flagrante, ou seja, é um artifício utilizado há muito tempo pela polícia, pela comunidade, aquele indivíduo que foi preso em flagrante ficar exposto. A lei vem para proteger o indivíduo, por quê? Como aquilo que eu disse anteriormente, o inquérito policial, ele na verdade ele é um instituto de reunião de elementos de prova. Então, quando a gente está sujeito à investigação da polícia, ele é apenas um investigado. E, na verdade, essa exposição é feita com alguém que apenas está sendo investigado. Mesmo que os elementos apontem para essa pessoa, há que se considerar uma proteção à intimidade dessa pessoa. Muitas pessoas poderão dizer, não, mas aquele que cometeu um crime, a sociedade tem o direito de saber que ele está cometendo o crime. Não deixa de ser um problema, mas o juiz é que vai resolver isso diante daquele indivíduo que está sendo procurado e está foragido. Aí nada impede que o delegado de polícia faça um requerimento à autoridade judicial e ela sopese esse princípio de direito à privacidade e intimidade daquele acusado, daquele investigado, e o direito da coletividade ter conhecimento do indivíduo que realmente está atormentando uma comunidade. Agora, de forma geral, aquele que está passando por um inquérito, está sendo investigado, que sequer foi indiciado, que foi preso de imediato, expor a imagem desse indivíduo só vai fazer com que ele ganhe um rótulo, na verdade, ainda sem ter sequer existido um processo. E eu vou dar um exemplo. Numa cidade grande, isso tem uma certa fluidez, né? Mas numa cidade pequena, por exemplo, como Ouro Fino, como Pouso Alegre, como Borda da Mata, pessoas que são presas em flagrantes ou pessoas que estão sendo simplesmente investigadas, numa cidade como essa pessoa vai adquirir um rótulo que vai impedir qualquer possibilidade de ressocialização, de busca de emprego. Então a justiça se preocupou com isso, a lei se preocupou com essa situação. Existem exceções? É possível você expor a imagem de alguém? É possível, desde que a autoridade judicial sopese esses princípios, que são princípios fundamentais. Entrou em vigor alguma norma também nova, ao que parece, no sentido da pessoa ser algemada, o uso de algemas pela polícia também? Na verdade já existia uma súmula, né, que impede que a algema, e a lei de abuso de autoridade voltou a reforçar esse instituto. O problema da algema é, mais uma vez, o rótulo que ela causa, porque você está diante de alguém que está sendo preso e que vai ser investigado e que ainda não há sequer uma denúncia. A algema, ela ganha um rótulo de diminuição, ou seja, você atua. É óbvio que as autoridades policiais vão dizer que por uma questão de segurança é preciso algemar. Isso não impede que o indivíduo seja algemado, desde que a autoridade justifique efetivamente a necessidade da algema. O que não pode ser regra é qualquer pessoa ser conduzido à delegacia por uma prisão em flagrante sem necessidade. Ora, se o indivíduo já está preso, se está à disposição das autoridades, não há nenhum problema da autoridade colocá-lo dentro do carro e levá-lo à delegacia para ele dar as declarações inerentes a ele, ou então mantê-lo inclusive preso no cárcere. O problema é o que a gente chama de prisão midiática, ou seja, eu tenho a intenção não de prender aquele indivíduo para responder aquilo que ele comete diante do Estado, mas eu tenho a intenção de acabar com a personalidade dele, aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sociabilidade, a convivência dele numa comunidade. Então, não se proíbe a algema. O que se fez foi se regulamentar diante de uma situação de normalidade. Se há excepcionalidade, a autoridade policial, a autoridade judicial, o próprio representante do Ministério Público pode requerer, e aquilo vai ser feito diante da necessidade. Se os fatos forem necessários, contra fatos não há argumentos. Vai se justificar e fundamentar. O que a lei tentou prevenir são os excessos, ou seja, a exposição da imagem, a algema, a ridicularização, a mediatização. Bom, e já nos momentos finais aqui do nosso Espaço Livre, hoje conversando com a doutora Daniela Ranieri Guerra, procuradora e professora de Direito, e também o professor de Direito, advogado Moisés Rosa. Nós queremos agradecer a presença de vocês e, nesses momentos finais, as suas considerações também, as suas mensagens que queiram deixar. Gostaria de agradecer o espaço, agradecer a você, Cláudio, desejar uma boa tarde a todos os ouvintes, dizer que eu estou
à disposição de qualquer pessoa para qualquer esclarecimento, principalmente lá na faculdade. Eu estou na Procuradoria do município e também na faculdade, todos os dias à noite, eu estou na Faculdade Pitágoras, em Pouso Alegre. Sou coordenadora do curso de Direito lá. Então, também estou à disposição para qualquer esclarecimento, tirar qualquer dúvida, inclusive dos alunos de Direito. Muito obrigada. Da mesma forma, Cláudio, eu gostaria de agradecer o convite da Rádio Difusora e me colocar à disposição também para qualquer tipo de dúvida no qual os moradores da comunidade de Ouro Fino. Para contato, eu tenho o Instagram, moisesrosa.adv, pode me localizar no Instagram, e também estou à disposição no Centro Universitário UNA, na cidade de Pouso Alegre, onde eu sou professor de Direito Processual Penal lá. Então, agradecendo a presença da doutora Daniela e do doutor Moisés, vamos finalizando por aqui o Espaço Livre de hoje. A seguir na Difusora, você fica com o Rádio Serviço e em seguida vem aí Rodolfo Rodrigues com o programa Vale Tudo. Para você, uma boa tarde e continue na Difusora.